Eu sou completamente viciada em CSI. Sério, todos os CSIs que vocês possam imaginar, eu sou completamente viciada. E por que que eu trouxe esse enunciado? Porque CSI, querendo ou não, é uma série antiga. Aí não quero dizer que é velha, tá? Porque não é velha, ela é antiga. E com essa questão, recentemente eu terminei de assistir o CSI original, que é aquele que começou lá atrás. Teve quinze temporadas e teve dois episódios finais em especial, para fazer aquela conclusão da série. E a questão é, eu sempre fui muito apaixonada. Quando eu comecei a assistir, eu não tinha acesso à internet. Na verdade, a internet começou a caminhar devagarinho. Algumas das minhas amigas da época, né, minhas vizinhas, a Bárbara principalmente, ela tinha TV a cabo. Então, quando eu conseguia, quando eu ia para casa dela, sempre rolava uma desculpa para poder assistir. E aí teve uma época que passava na madrugada. Eu só não lembro se era no SBT ou no canal da Record. No Rio Grande do Sul, consequentemente, era no canal 5 do SBT ou no canal 2 da Record. E aí, às vezes, eu ficava a madrugada toda esperando para poder assistir um episódio. Assim, isso aconteceu com várias séries. Sobrenatural, Gossip Girl. As que eu lembro agora e que eu mais gostei, na verdade, foram essas. Mas eram séries que eu gostava muito de assistir, mas eu não tinha onde assistir na época. Porque, por mais que a internet começava a evoluir, não estava disponível. Geralmente era só nos canais fechados e eu não tinha acesso. Então, recentemente, como eu falei, eu terminei de assistir CSI. Só que eu já tinha assistido CSI Miami. Primeira live action não é a palavra certa, mas é a primeira série que teve conexão com aquela série. Eu não sei qual é a palavra certa que usa, eu sei que tem, mas eu não consigo lembrar agora. Depois, aos poucos, eu comecei a assistir CSI New York, mas essa eu não terminei. E aí tem outras tantas. Claro que vão surgindo muitas séries sobre policiais, sobre crimes e etc. Uma também que eu era viciada e que eu olhei do início ao fim. Essa eu olhei realmente do início ao fim sem pausa. Assim, sem pausa entre aspas, né? Conforme ela era disponibilizada, eu ia olhando. Foi Havaí 50, Havaí 50. E eu estou aqui treinando meu inglês, né? Porque algumas palavras precedem e precisam disso, né? Mas eu sou completamente viciada em séries desse tipo. Então, o que eu quero dizer com isso? É que eu gosto de séries antigas, tá? Eu terminei CSI, agora eu quero assistir a CSI New York, mas uma coisa que eu estou me comprometendo comigo mesma é assistir em inglês. Pelo menos o áudio original, ainda com traduções, é óbvio. Por quê? Porque quando a gente nasce e cresce no Brasil, culturalmente a gente assiste 90% das coisas dubladas. É muito difícil a gente ser criado ouvindo o áudio original e lendo as legendas, porque se torna muito mais fácil. Então, a maioria dos filmes infantis, a maioria dos filmes, em geral, eles são completamente dublados. Quando eu vim morar em Portugal, foi a diferença, porque quando eu aluguei o quarto que eu morei, eu tinha acesso à TV, tinha acesso à TV a cabo, e todos os canais passavam todos os áudios originais. Entendeu? Se falava russo, era em russo, se falava ucraniano, era ucraniano, se falava chinês, era chinês, mas sempre com a tradução, né, legendada, no caso. Mas sempre o áudio original. Então, isso é uma coisa que eu tenho em mim que falha. Eu prefiro, porque eu tô acostumada, desde a minha infância, a ouvir os áudios dublados. Então, sempre tem aquela questão de sabe aquela voz que o Adam Sandler faz? Não, na verdade é o dublador do Adam Sandler, porque tu não conhece a voz do Adam Sandler. É um exemplo. Ou então tu tá acostumado a olhar Shrek. Eu gosto muito de Shrek. E aí tu escuta a voz do Shrek, do burro, do gato de botas e tu reconhece porque era o dublador, mas tu não sabe quem fez o áudio original daquele filme. Isso acontece muito com a questão do Harry Potter também, que eu sou apaixonada. Eu não conheço a voz original deles, eu não sei como é que é, porque eu cresci assistindo Harry Potter sempre dublado e hoje em dia eu sigo fazendo isso. Não é certo, não é certo, mas é uma coisa que esquenta o coraçãozinho. Pô, eu cresci escutando o Harry Potter falar daquele jeito, a Hermione falar Leviosa, com a tradução, então, tipo, tem toda uma mágica na volta disso. Eu não sei se vocês me entendem, eu não sei se vocês compreendem o que eu quero dizer, mas essa questão de filme me pega muito e séries também. Mas
Mas como a gente tem que fazer mudanças na nossa vida e principalmente o meu namorado me fez ter essa mudança, porque ele cresceu ouvindo todos os áudios originais com a tradução em português, né? A legenda em português, eu quero dizer. Só que uma coisa que eu faço ele assistir é com a tradução, com a legenda em português do Brasil. Porque sim, tem diferença da tradução, da legenda. Ui, tradução, vocês entendem. Da legenda de português de Portugal pro português do Brasil. Então eu digo pra ele, tá, a gente assiste com áudio original, mas tem que ser com a legenda em português do Brasil. Então acaba se tornando uma condição para que a gente assista junto. Mas é claro que tem vezes que a gente assiste com a legenda de Portugal. Isso é normal e é bem tranquilo, tu acaba acostumando. Tem palavras, óbvio, que às vezes me confundem, mas eu peço explicação para ele me ajuda, ou no contexto da frase acaba fazendo sentido. Mas essa é uma diferença, porque culturalmente a gente não tem isso. Então, o quanto antes a gente consegue ter abertura para isso e entender que a gente precisa assistir séries, assistir filmes, até as crianças assistirem em legenda, com legendas, né, no caso, então, áudio original com a legenda em português, isso favorece muito, muito o nosso desenvolvimento futuro. No caso, quando quiser aprender uma segunda língua ou uma terceira língua, e a questão do espanhol também. Poxa, no Brasil a gente é cercado por países que falam espanhol e a gente não fala. O brasileiro não tem o costume de falar espanhol. Então isso é muito estranho, porque a gente chega aqui fora e as pessoas acham que a gente fala espanhol, por estar cercado de países que falam espanhol. Isso é muito comum. Então, também, se tu acaba acostumando aos poucos a ouvir séries que tenham áudios originais em espanhol, aos poucos tu consegue ir entendendo e aos poucos tu consegue ir criando esse hábito e pode adquirir o espanhol como segunda língua, o inglês como segunda língua. Então, isso faz muita diferença, porque hoje, se eu tivesse esse costume desde cedo a assistir os filmes com o áudio original, muitas coisas, muitas frases, muitas palavras seriam naturais para mim. O que eu acabo tendo um pequeno problema, porque eu não entendo. Eu tenho essa dificuldade foneticamente, então acaba me dando uma prejudicada. Mas, porém, entretanto, a gente tem que estudar, né? E a gente peca muito isso. Tipo, eu não dava valor nenhum pro inglês na escola, até porque o inglês da escola, tu passava da primeira série do ensino fundamental até o último ano do ensino médio, aprendendo o verbo to be muitas vezes. E, tipo, tu não saía daquilo, tu não desenvolvia daquilo. E o espanhol, a mesma coisa. Tu falava algumas palavras, tu falava algumas frases, mas sempre com um portunhol junto, terrível. Mas era aquilo. A gente não dá muito valor na escola. E a escola parece que também não dá muito valor pro ensinamento, assim. Eu não sei, eu posso estar muito errada, eu posso estar no meu achismo muito errado, mas é a experiência, é o que eu vivi no tempo de escola. Então a gente realmente só tem um aprendizado, a gente só tem realmente conhecimento do que é o inglês, do que é o espanhol, quando a gente realmente para estudar e a gente realmente quer estudar. Claro que diferente de mim, eu tenho o exemplo do meu irmão. Meu irmão sempre gostou de inglês, então ele estuda muito mais, ele ouve as coisas muito mais, ele tem uma verbalização muito melhor do que a minha em inglês, entendeu? Porque ele já pegava desde o início, já gostava, já fazia isso. Então, são pessoas e pessoas, casos e casos. Mas se você tiver a oportunidade, comece a estudar o quanto antes. E séries e filmes são um caminho maravilhoso. Tem muitas palavras hoje que eu escuto os atores falando e aí eu consigo ter a nítida percepção do que é. Claro que tem a questão do sotaque, eu vou brigar muito por causa disso, porque sotaque faz toda a diferença. Mas é muito interessante quando a gente consegue perceber o que as outras pessoas estão falando e tipo assim, tu lembrar, eu escutei isso num filme, eu escutei isso numa série. E eu comecei falando sobre série e acabei falando sobre estudar, porque pra mim tá sendo um caminho. E eu estou me comprometendo, né? Eu me comprometi com o B, que eu iria sim assistir mais séries legendadas, no caso, que é o áudio original, porque pra mim é uma dificuldade muito grande. Porque eu tenho esse negócio na minha cabeça que o dublador é aquela voz daquela pessoa, mas não é verdade. Então acaba dando um pouco daquela dificuldade no começo. E também o que eu fazia muito era de colocar uma série e fazer uma outra atividade, porque eu ficava escutando muitas vezes a série e não prestava atenção necessariamente, porque como eu tava ouvindo, eu tava entendendo nitidamente o que aquelas pessoas estavam falando, entendi o contexto, entendi o que tava dando, então eu conseguia fazer outras atividades.
Agora não, me comprometendo a olhar a série com áudio original e com a legenda em português, eu tenho que parar para fazer aquilo. Então, é literalmente uma aula de inglês de novo. Eu tenho as minhas aulas de conversação, eu tenho as minhas aulas de inglês normalmente, mas eu quero transformar esse hobby, essa coisa que é uma situação agradável para mim, no caso, que é uma coisa que me deixa feliz assistir série. Então eu quero transformar isso também em algo produtivo, algo que me dê um retorno, entendeu? E eu acho que isso serve para tudo. Se você gostou desse vídeo, se você assistiu até aqui, deixa um coraçãozinho roxo, ou melhor, deixa um coraçãozinho azul para combinar com a minha roupa, né? Para mim saber que você assistiu até o fim. Se você tiver dicas de série, se você tiver dicas de conteúdo, deixa nos comentários também. E não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal, que eu posso voltar aqui e falar sobre outras séries. Por enquanto, a gente predomina com CSI, tá bem? Nos próximos vídeos eu trago outras opções de séries, outras opções de filme, talvez, tá? Porque eu ainda gosto muito de CSI. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, tá bom? Tchau, gente!